precisa comprar o livro. Então, sem dúvida nenhuma, o valor delimita a leitura digital às classes mais altas da sociedade e não resolve o problema dos brasileiros que alegam não ler por causa dos altos custos das publicações. Então, assim, ler uma reportagem que fala que daqui a 5 anos todos os livros serão exclusivamente eletrônicos, numa sociedade como a brasileira, que tem uma demanda social muito grande ainda a ser resolvida, é uma coisa que causa estranheza, nos causa essa estranheza. Ainda tem problemas como a alfabetização digital, né? Para lidar com os instrumentos de alta carga tributária do Brasil, que ainda são outros fatores que implicam na implantação maciça dos e-books no Brasil. O e-book não introduziu, ele ainda não está no mercado brasileiro por uma questão empresarial. Falta mão de obra qualificada no Brasil para fazer a conversão por um modelo de arquivo que foi adotado mundialmente, que é o EPUB, porque é uma tecnologia que se diferencia do PDF exatamente por essa questão da interatividade, que é um novo conceito. As tecnologias, elas querem mudar aquela concepção de um leitor passivo para um leitor ativo. E então é uma questão de mercado. A sociedade brasileira, principalmente no que tange, obviamente, a produção editorial, ela não definiu seus modelos de negócio. Ainda não se sabe os custos para implementar essas tecnologias de proteção do direito autoral. Você bate numa questão de uma legislação que está ultrapassada para a realidade digital. A gente tem vários projetos como o Creative Commons que está tentando fazer esses ajustes. Você tem a falta da mão de obra qualificada, você tem uma questão social envolvida dos custos, e isso obviamente vai restringir o acesso. Com isso, com essa questão da possível introdução ou não dessas tecnologias na nossa sociedade, mas ainda assim nós temos um fenômeno mundial que é a problemática da criação de memória. Desde a explosão informacional, que você tem um aumento da produção editorial de forma cada vez maior, você cria um problema. Como que você vai fazer a questão do acúmulo de memória? Como que você vai criar uma memória documentária numa sociedade dessa? Essa questão estima-se, né, que a produção científica, mundial, ela dobre a cada 13 anos. Então, como que você vai fazer? Torna-se impossível o acompanhamento do que é produzido e das formas de armazenamento, de inscrição e disponibilização para o acesso. Você tem uma questão de você divulga muita coisa, você amplia, mas você não sabe se essa ampliação de jogar, vamos dizer assim, para acesso, ela te dá formas de recuperação, de criação de memória. Obviamente, a gente está falando de uma memória documentária. Então, assim, o que a tecnologia da informação e da comunicação nos apresenta hoje são problemas de outra natureza, que são questões mais ligadas à memória de mundo do que à leitura de mundo. Quer dizer, a gente hoje consegue, com as mídias digitais, alcançar muito mais, mas assim, onde a gente tem que parar, nós como profissionais da informação, temos que parar para pensar na questão da formação de memória, de como a gente vai formar essa memória se a gente adotar realmente uma política de livros exclusivamente digitais. Não só isso, não é só a questão da produção digital. Você, com essa questão, o e-book no Brasil, ele tem uma série de mitos. Você acha que você vai ter o livro mais barato, que você vai poder trocar, e existe uma série de instituições que regulam. A gente tem visto uma série de notícias que dão a entender que não vão existir códigos reguladores. Na verdade, não é isso que vai ocorrer. Assim que essa tecnologia for introduzida com maior aporte na nossa sociedade, vai ocorrer assim como qualquer outra forma de acesso à informação. Tem os seus códigos reguladores, a gente tem a questão do direito autoral, a questão da
pôr em debate a lei do livro, em vigor desde 2003, com todos os inseridos na cadeia produtiva do livro e com a sociedade em geral, a fim de que se chegue às ações concretas de estímulo à leitura e acesso à informação. Quer dizer, assim, é preciso realmente se debater e a gente falar onde nós queremos chegar, não ficar, enfim, contando histórias. Ainda é cedo e não ainda indícios que a utilização dessas novas tecnologias venham substituir totalmente o livro impresso como a gente conhece hoje em dia, tampouco daqui a 5 anos, como se amplamente noticia. Faltam ainda estudos, trabalhos empíricos, principalmente de profissionais de informação, para debater essas novas questões que estão emergindo, principalmente do e-book. O que você tem prioritariamente são notícias em veículos de comunicação de amplo acesso, divulgando, falando sobre o fim do livro, estimando uma data, e você ainda não tem alguns estudos prioritariamente realizados por empresas produtoras dos leitores digitais, estão noticiando amplamente que a quantidade de acesso à informação aumenta cerca de 25% na sociedade americana. O último estudo, datado agora de maio, diz que teve um aumento de 168% no aumento da leitura. A gente tem que ver esses estudos com muito cuidado, uma vez que esses estudos, obviamente, têm interesses de marketing envolvidos, são estudos patrocinados, obviamente tem a credibilidade dos institutos. No entanto, ainda é muito cedo para se dizer que vai acabar com o livro. O Humberto Eco ele tem um título que é exatamente isso: não contem com o fim do livro. O que muda, na verdade, é o instrumento para o acesso à informação, mas isso em nenhum momento quebra. As tecnologias, elas vão coexistir com a publicação em papel. E aponta também para a necessidade de reflexão do novo profissional da informação, nós, que enfrentará em sua prática bibliotecária desafios para armazenamento, registro e construção de memória documentária diante dos novos suportes e a realidade do trabalho do futuro. É muito importante que, enquanto estudantes de biblioteconomia, enquanto profissionais de informação, começamos a estudar um pouco mais, embora realmente na literatura careçam estudos que estão tratando dessa temática, que ainda é muito cedo, principalmente na nossa sociedade, mas que a gente tenha um discurso um pouco mais coeso, de falar essa questão no final do livro impresso. Quanto profissionais, a gente tem que pensar nessa questão da responsabilidade.